Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando o quarto dia da jornada de farmacologia com o tema de antidepressivos. Lembrando como funciona a presença, no final da palestra vamos ter uma palavra-chave que no último dia da jornada, no dia 31, vocês vão preencher o forms com essas palavras para poder ganhar o equivalente a 15 horas de ACC. Hoje nós temos como palestrante o professor Celso. Muito obrigada por aceitar o convite, professor. Boa noite a todas e a todos. Eu que agradeço o convite. Então a gente vai fazer um passeio hoje pelos antidepressivos, né? Então, vou tentar trazer alguns princípios básicos da psicofarmacologia, né? E apresentando as bases fisiológicas da psicofarmacologia, e aí entrando mais em alguns antidepressivos, né? Creio que não vai dar tempo para a gente fazer as questões mais clínicas por hora, né? Mas a gente vai conseguir avançar bastante, né? Então, o termo psicofarmacologia é algo bastante recente, né? Se a gente pegar o nosso livro-texto base de referência de farmacologia, o Goodman, né, os psicofármacos, eles aparecem apenas nas edições após 1955, né? Então é algo bastante recente. O primeiro psicofármaco de uso clínico, ele foi introduzido em 1952, né? Foi uma clorpromazina, usada anteriormente para deixar as pessoas tranquilas, pré-anestésicos, né? E acabou sendo utilizada, então, como um agente, como eles chamavam na época, né? Neurolépticos ou ansiolíticos maiores, né? E a gente vai fazer um recorte, então, específico sobre os antidepressivos, né? Bom, primeiro, então, o que é psicotrópico? Suas classificações. Em seguida, a gente faz um pouquinho sobre as bases fisiológicas da psicofarmacologia, a partir da compreensão das neurociências de hoje, e as principais classes, então, dos psicofármacos considerados antidepressivos, né? Então, o que são substâncias psicoativas? Substâncias psicoativas são qualquer substância que agem no sistema nervoso central e modificam transitoriamente algumas funções psíquicas, né? A gente pode dizer substâncias psicoativas tanto para substâncias que a gente utiliza do ponto de vista clínico, quanto aquelas que se utiliza de forma recreativa, de forma abusiva. Todas elas têm ação no sistema nervoso central, né? E os psicotrópicos a gente deixa reservado para dizer mais em relação aos fármacos, mas é a mesma coisa. São também substâncias psicoativas, até porque esse limite do que é clínico, do que não é clínico, ele é bastante borrado, né? Então, hoje uma substância que a gente considera como um uso recreativo, como um uso abusivo, pode ser utilizado do ponto de vista clínico, como, por exemplo, a cannabis atualmente, né? Como já foi os psicodélicos nos anos 50, por exemplo, e assim vai. Então, esse limite, ele é borrado, né? Uma das coisas que é interessante é como que a gente classifica essas substâncias psicoativas, né? Quando essas substâncias começaram a ser usadas lá nos anos 50, sabia-se muito pouco sobre o seu modo de ação, sobre sua forma de funcionamento no sistema nervoso central. Então, classificavam-se as drogas pelos efeitos clínicos prioritários dessas drogas, né? Então, basicamente, nós classificávamos em três grandes grupos as drogas: as chamadas drogas depressoras ou psicolépticas, as drogas estimulantes, psicoestimulantes ou psicoanalépticas, e as perturbadoras do sistema nervoso central ou psicodislépticas, né? Então, veja, essa classificação ela não vai explicar como é que essas drogas funcionam no sistema nervoso central. Essa classificação, ela pega o efeito o efeito fundamental dessa droga, ou seja, ela deprime as atividades do sistema nervoso central, ela estimula ou ela perturba o equilíbrio entre as funções psíquicas, né?
de forma que nem toda perturbação é indesejada, né? E nem toda perturbação causa desconforto. Então, essa classificação, ela é imperfeita nesse sentido, mas, de qualquer forma, ela dava conta naquele contexto sobre tentar separar clinicamente as drogas, né? Então, aqui a gente pode observar aqui a interface entre elas, né? Tanto drogas depressoras, estimulantes, e as drogas perturbadoras, entre elas incluem as drogas que se chamavam de alucinógenas, né? Entre os estimulantes, é interessante chamar a atenção aqui que existem algumas substâncias que são de uso corriqueiro nosso, né? Como, por exemplo, a cafeína, as teofilinas, as teobrominas, que estão compostas no cacau, chocolate, no café, no chá, né? São substâncias psicoestimulantes de uso comum, né? Então, essa é a classificação clássica, né? A gente também pode pensar pela classificação de uso clínico farmacêutico, né? Então, se divide hoje as medicações em aquelas que são antidepressivas, as que são ansiolíticas, hipnóticas e sedativas, as antipsicóticas, as anticonvulsivantes e estabilizadores de humor, os psicoestimulantes e os estimulantes cognitivos, né? Então, são classificações baseadas no uso clínico farmacêutico. Veja, ainda esta classificação, ela não nos revela o modo de ação dessas substâncias. Então, por exemplo, você pega os antidepressivos, aí você tem um rol de substâncias que agem de maneiras diversas, né? Agem inibindo enzimas de degradação, inibindo a recaptação, né? O mecanismo de transporte, de recaptação do neurotransmissor, podem agir modulando como antagonista de neurotransmissores, pode agir modulando como agonistas parciais desses neurotransmissores, né? Enfim, então existe uma variada gama de formas de ação das substâncias, né? E, portanto, até a sua aplicação clínica, né? Então, ainda assim, essa classificação, que é a que vocês conhecem, que é a que estão nos livros, ela não ainda é satisfatória, né? Tal fato, há uma década, então, se discute uma nova classificação dos psicofármacos, desta vez baseada em neurociência, né? Então, tentando avaliar aí vamos dizer, duas grandes variáveis para você nomear uma substância, né? Então, eles começaram a pensar da seguinte maneira. Então, a gente tem que ver qual é o sítio de ação farmacológico dessa substância psicoativa e o modo que ela age. Então, esses dois elementos dariam o nome da classe desta substância. Então, eles chamaram então de domínios farmacológicos e dos modos de ação. Definiram pelo menos 10 domínios farmacológicos e 8 ou 9 modos de ação, né? Então, quais seriam os principais domínios farmacológicos? Os principais neurotransmissores que nós conhecemos hoje, né? Existem centenas de neurotransmissores, mas os mais importantes, assim, do ponto de vista clínico, que a gente vai ter com drogas, ação e seus efeitos, vamos lembrar, então, a acetilcolina, a dopamina, o GABA, o glutamato. O GABA e o glutamato são os neurotransmissores mais abundantes no sistema nervoso central, né? Exclusivamente do sistema nervoso central. A histamina, a melatonina, a noradrenalina, opioides, orexinas e a serotonina. Então, são os principais domínios aí farmacológicos, né, em ordem alfabética. Se a gente tivesse que organizá-los numa lógica, a gente poderia dizer GABA e glutamato, um neurotransmissor inibitório, um neurotransmissor excitatório, né? A dopamina, a noradrenalina, e no caso a adrenalina, que não entra aqui nessa classificação, mas que fazem parte da mesma cadeia de catecolaminas, mesma cadeia de síntese metabólica, né? A serotonina e a histamina,
né, que também são consideradas como indolaminas, dentro das aminas biogênicas, os principais aí neurotransmissores conhecidos por vocês, a gente divide em 2 grandes grupos, as catecolaminas e as indolaminas, né? Entre elas, então, a serotonina e a histamina. E aí, além disso, os opioides, né? A acetilcolina, ligado bastante às questões de movimento, né? Opioide ligados aos fenômenos de modulação da dor, as orexinas, né? Ainda pouco estudadas, mas se mostrando cada vez aí mais importantes. E a melatonina ligada, então, ao ciclo circadiano, né? Ao controle dos nossos mecanismos periódicos aí, né? Entre sono e vigília. Então, essa seria a nova classificação baseada em neurociência. Depois eu vou dar um exemplo de como seria, por exemplo, a gente classificar um antidepressivo a partir da nova classificação, tá? Vamos então para as bases fisiológicas da psicofarmacologia. Bom, primeiro, apresento aí novamente, né? Então, essa é a figura típica de um neurônio, né? O neurônio, então, ele é composto de um corpo celular e um prolongamento, né? Então, você tem no corpo celular prolongamentos menores chamados de dendritos e um prolongamento maior a partir do corpo celular chamado de axônio, com seus terminais axônicos, né? O neurônio, então, ele funciona como essa célula importante do sistema nervoso, na qual as mensagens e o impulso nervoso é transmitido, né? Então, você armazena aí todas as nossas informações e transmite de uma célula a outra, né? A fim de integrar as informações e provocar respostas. Existem vários tipos de neurônios, né? Então, neurônios que vão ter corpos celulares mais próximos, mais divididos entre seus prolongamentos, uns menores e um com grandes prolongamentos, com axônios imensos, né? Então, são vários tipos aí de neurônio que a gente encontra, né? Um potencial de ação, eu estou fazendo rapidamente para a gente poder chegar no mecanismo da sinapse, né? O impulso, o potencial de ação do neurônio, ele funciona baseado naquele mecanismo do tudo ou nada, né? Então, você vai tendo uma despolarização, né, que leva, então, a uma alteração do fluxo iônico, provoca aí, então, uma tensão na membrana celular, gerando o impulso, né, que é propagado durante todo o seu corpo celular. Acontece que entre uma célula e outra, a gente pode ter a continuidade dessa mensagem via elétrica, ou seja, a gente pode passar essa mensagem de forma elétrica, os invertebrados fazem isso, né? Mas na maior parte dos animais, essa comunicação intercelular é feita por um mecanismo de comunicação química, né? Então, a sinapse, ela é essa junção de contiguidade entre 2 neurônios, um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, que, através de um impulso elétrico nos seus terminais axônicos, gera liberação de neurotransmissores, ou seja, mensageiros, que vão levar a continuidade dessa informação para o neurônio seguinte, né? Então, nós vamos ter uma mensagem que passa de forma eletroquímica, né? Então, o ponto de contato entre 2 neurônios, ele não é contínuo, ele é contíguo, ou seja, cria-se uma fenda entre os terminais axônicos e os terminais dendríticos do neurônio pós-sináptico, né? Então, você tem uma fenda. Esta fenda, então, é onde ocorrem os mecanismos que a gente vai avaliar um pouco aí do ponto de vista da psicofarmacologia, né? Aqui a gente pode ter uma ideia, então, dessa troca de mensagens. Em última instância, o que um neurônio está fazendo com o outro não é só passando a mensagem, ele está comunicando o seu conteúdo genético do neurônio pré-sináptico com o conteúdo genético do neurônio pós-sináptico. Porque esta mensagem que passa desencadeia uma série de cascatas de sinalização celular,
tanto pré quanto pós-sináptica. Essas cascatas, elas chegam ao conteúdo nuclear genético da célula, provocando mudanças em conformação na produção de novas proteínas, né? Então, você tem, a rigor, uma comunicação de conteúdo genético entre uma célula e outra, né? Claro que a mensagem ela é importante, mas as consequências dessa mensagem provocam cascatas de sinalização que promovem mudanças da resposta de síntese de novas proteínas a partir das mensagens do DNA, né? Eu não estou no modo apresentação, então o próximo slide vai aparecer uma série de letras. Eu não sei se eu consigo fazer o modo apresentação agora, porque quando eu faço, iria aparecer uma por uma, mas tudo bem. Vamos assim, né? Primeiro, então, como é que acontece esse processo? Então, vou fazer uma revisão aqui com vocês. Então, o potencial de ação, ele vai despolarizar o terminal, então, dessa membrana pré-sináptica. Essa despolarização, ela vai fazer a abertura de canais de cálcio e os íons de cálcio começam a entrar no terminal axônico ali, né? Esses íons de cálcio vão ligar-se às proteínas desse terminal, que são chamados, então, ali, intracelularmente, de sítios de liberação, que se encontram na superfície interna dessa terminal axônico. As vesículas com os neurotransmissores vão ser, então, ali liberados. Então, os neurotransmissores estão armazenados dentro de vesículas. Como é que eles foram parar lá? Eu vou explicar já. Né? A partir do momento em que você tem a síntese desse neurotransmissor, existe um transportador intracelular chamado VMAT. Esse transportador inespecífico de monoaminas, ele vai agrupar esse neurotransmissor em vesículas, que vão aguardar, assim, essa alteração da despolarização do terminal axônico com o influxo de cálcio e aí poder ser liberada na fenda sináptica, né? Então, uma vez elas liberadas na fenda sináptica, esses neurotransmissores vão se difundir por essa fenda. E eles vão ter 3 caminhos. Então, nós vamos ter 3 caminhos depois da difusão desse neurotransmissor na fenda, né? Primeiro caminho, óbvio, para vocês, é ele dar continuidade a essa mensagem, ou seja, ele vai ocupar receptores específicos pós-sinápticos. Mas também tem outros destinos para eles, né? Outro pode ser a ocupação de autorreceptores no terminal axônico pré-sináptico, né? Ou ser recaptados pelo neurônio pré-sináptico por bombas de recaptação específicas, né? Então, ele tem 3 destinos. Ou ele segue para os receptores pós-sinápticos, ou ele se acopla a receptores pré-sinápticos para fazer a autorregulação, o seu feedback, né, que é esse mecanismo de feedback biológico, ou ele vai ser recaptado para o interior do neurônio pré-sináptico. E lá no interior do neurônio pré-sináptico, esse neurotransmissor vai ter 2 destinos. Quais são? Ou ele volta para uma vesícula, através do transportador VMAT, ou ele vai ser metabolizado por alguma enzima. Normalmente, a monoaminoxidase é uma enzima mitocondrial que vai, então, degradar as monoaminas de forma geral. Serotonina, noradrenalina, dopamina. Então, ele volta para o interior da célula, ou ele vai formar novas vesículas através do transportador VMAT, ou ele vai ser degradado. Então, após a difusão, a gente vai ter esses 3 destinos para o neurotransmissor. Bom, para esse destino que vai para o neurônio pós-sináptico, a gente vai, então, gerar uma ação nesse neurônio pós-sináptico. Qual ação? Um potencial, que pode ser um potencial excitatório ou um potencial inibitório, ou seja, eu vou dar continuidade àquela informação. Né? Então, aqui é a revisão desse processo aí da sinapse química. Tá? Aqui, então, uma ilustração do Stahl que mostra isso que eu acabei de falar. Né? Aqui, a gente vai, então, notar que existem diferentes cascatas para traduzir o sinal depois que o neurotransmissor ocupa o seu receptor.
nós vamos ter receptores que são chamados receptores metabotrópicos, que são receptores acoplados à proteína G, e nós vamos ter receptores chamados ionotrópicos, ou seja, ligados a canais iônicos. Então, a partir da formação desse complexo, da ocupação do neurotransmissor na acoplagem, nesse mecanismo de chave e fechadura do receptor, ele vai gerar mudanças conformacionais que vão dar continuidade a essa mensagem. Então, o primeiro mensageiro é o neurotransmissor. A partir de sua acoplagem ao receptor específico, seja a proteína G ou aos canais iônicos, ele vai dar continuidade a segundos mensageiros. Então, vamos examinar um pouco isso em relação aos receptores. Também a mesma coisa, o mesmo alerta que eu faço. Como eu ia fazer em modo apresentação, ia sair um quadradinho de cada vez. Agora vão sair todos os quadradinhos, mas acho que dá para entender do mesmo jeito. Então, primeiro, você tem o neurotransmissor, que é o primeiro mensageiro, se acopla ao seu receptor específico. Ao se acoplar, ele vai fazer essas mudanças conformacionais. Ele é acoplado à proteína G, né? Que vai fazer, então, o complexo enzimático. E, a partir daí, poder liberar a continuidade dessa mensagem através dos seus segundos mensageiros, como o inositol fosfatase, por exemplo, né? Então, vai fazer a acoplagem, vai fazer esse complexo enzimático e aí vai continuar a mensagem com segundos mensageiros, né? Esses segundos mensageiros vão agir em proteinoquinases que estão inativas, vão ativá-las, dar continuidade, então, como terceiro mensageiro, né? Até chegar no núcleo do neurônio. Então, ele vem como primeiro, como segundo, como terceiro, quarto mensageiro, então ele alcança aí o núcleo celular, né? Então, toda mensagem, é por isso que eu disse, toda mensagem é uma comunicação entre o DNA pré-sináptico e o DNA pós-sináptico, né? E no caso do receptor ionotrópico, né, ligados a canais iônicos, nós vamos ter então um influxo de cálcio, um influxo iônico, que através da calcineurina, que está inativa, né, esse influxo de cálcio, então vai ativá-la, provocando então aí o surgimento do terceiro mensageiro, como por exemplo a fosfatase, né? E aí dá continuidade para o quarto mensageiro, igualmente os receptores metabotrópicos, né? Então aqui também uma revisão rápida para a gente poder dar continuidade aí, né? Os psicotrópicos, então, vão ter alvos para poder agir. Normalmente uma proteína. Essa proteína vai se manifestar na forma de um transportador, de um receptor ou de uma enzima, né? Então ele vai ocupar aí ou receptores, ou ele vai se acoplar ou bloquear transportadores, ou vai agir inibindo enzimas ou modulando essas enzimas, né? Então esses são os alvos dos psicofármacos. Então depois que tomou o comprimido, vamos lembrar que vocês já tiveram a aula aqui sobre farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então você tem uma forma farmacêutica, que é o comprimido, uma cápsula, um líquido, um xarope, qualquer forma farmacêutica. E, por exemplo, ela vai ser administrada por via oral. Ao ser administrada por via oral, na maior parte das vezes, as drogas vão ser absorvidas no duodeno. Ao ser absorvidas, elas passam por um mecanismo de primeira passagem no fígado para serem metabolizadas e biodisponibilizadas na sua forma ativa. A partir daí, elas são então distribuídas, né, através da corrente sanguínea e chegam então ao sítio de ação, né, para posteriormente serem metabolizadas e excretadas através do trato gastrointestinal, pulmonar ou urinário, né? Então você tem aí esse mecanismo que então é chamado de farmacocinética, né? Uma vez que ela foi distribuída, essa droga bioativa e biodisponível, ela vai para o sítio de ação. E no caso dos psicofármacos, esse sítio de ação se encontra no sistema nervoso central, especificamente em alguns núcleos lá do sistema nervoso central, a depender do neurotransmissor que ele vai agir, e ele vai então
ter o seu local específico de ação no transportador desse neurotransmissor, nos receptores desse neurotransmissor ou nas enzimas que metabolizam esse neurotransmissor. Muito bem. Até aqui, espero que tenha sido claro. Não sei se tá, que eu não consigo interagir com vocês, eu fico um pouquinho preocupado se está tudo certo aí, mas de qualquer maneira, vamos lá. Então, até aqui, vocês entendem que o neurotransmissor, ele é um primeiro mensageiro, então qualquer ação que simule esse primeiro mensageiro, esse neurotransmissor, ou seja, que potencialize essa neurotransmissora específica, ele é chamado de um agonista, ou seja, aquele fármaco que faz as vias daquele próprio neurotransmissor é chamado de agonista, né? Se ele também faz as vias daquele neurotransmissor, mas não de forma tão eficaz, a gente chama em farmacologia de agonista parcial, ou seja, há uma ocupação do receptor, lá acoplada à proteína G, por exemplo, há uma deformação daquele complexo e ele acopla-se à enzima e faz-se parte daquela cascata de sinalização celular que a gente viu previamente. Então, seria um agonista parcial. Se ele funciona como um agonista, ele faz exatamente como o neurotransmissor, né? Se ele faz mais ou menos, é um agonista parcial. Se ele ocupa esse receptor e ele faz com que não haja resposta nenhuma da sinalização da cascata de sinalização celular, então não gera resposta. Então nós chamamos isso de antagonista. O antagonista, então, ele bloqueia esse receptor, não gerando resposta, ou seja, aquela neurotransmissão não dá continuidade tão eficaz como se ele não tivesse ali, né? Então esse é chamado de antagonista. Ele não gera resposta no complexo de ocupação com o receptor. Já o agonista inverso, ele pode ser considerado o oposto do agonista, né? Porque ao ocupar esse receptor, provocar as mudanças conformacionais, ele manda a mensagem exatamente oposta a esse agonista, né? Então, se ele excita, o outro inibe. Se ele inibe, o agonista inverso excita, né? Então, o antagonista fica quieto. Então, só não ocorre aquela neurotransmissão, né? Do ponto de vista prático da clínica, o agonista inverso não nos é importante. O que nos é importante são os antagonistas, os agonistas parciais e os agonistas, né? Então, estes sim nos são os importantes. O agonista inverso fica mais por curiosidade do ponto de vista farmacológico mesmo. Aqui nós temos os principais neurotransmissores aí do sistema nervoso central, que a gente já falou, né? Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato, histamina, né? Aí os que a gente não tem tanta ação aí de drogas que a gente utiliza na psiquiatria, né? Que seriam, então, receptores aspartato, glicina, adenosina, óxido nítrico, né? Para a gente não é tão importante. Então, como eu falei lá, as aminas biogênicas, então, a gente divide ela em dois grandes grupos, as catecolaminas e as indolaminas. As catecolaminas são dopamina, noradrenalina e adrenalina, e as indolaminas, serotonina e histamina, né? Nós vamos nos atentar bastante aqui à serotonina para falar dos antidepressivos, mas eu fiz uma breve revisãozinha dos mais importantes aí, né? A acetilcolina, ela foi a primeira substância identificada como neurotransmissor. Ela é especialmente importante na junção neuromuscular, no nervo vago, no sistema nervoso, especialmente nas funções cognitivas como atenção, memória, aprendizado, e também está ligado nos gânglios da base aos movimentos voluntários, né? E os movimentos automáticos, como, por exemplo, andar, pedalar, dirigir, né? Movimentos procedurais nas quais você não precisa de mecanismos conscientes, né? Antigamente a gente chamava isso de sistema extrapiramidal, né?
E a acetilcolina é a composição da acetilcoenzima A com colina, né? A acetilcolinesterase, ela é a enzima que degrada a acetilcolina no processo de metabolização em colina e ácido acético, né? Nós temos 2 receptores para acetilcolina, os receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, aqueles dependentes de canais iônicos, né? E os muscarínicos, metabotrópicos, que é aqueles que são acoplados à proteína G, né? Aqui, então, a síntese, aquela síntese só ilustrativa, né, da síntese da acetilcolina, que nós não vamos aqui nos deter. Dos neurotransmissores aminoácidos, a gente, então, vai ter o glutamato, o GABA e a glicina. Os mais importantes neurotransmissores do sistema nervoso central, o glutamato e o GABA, os mais abundantes do sistema nervoso central. Glutamato, neurotransmissor excitatório, o GABA, um neurotransmissor inibitório. E aí vamos lá nas aminas biogênicas, né? Para a gente poder entender um pouco aí os antidepressivos. Então temos as catecolaminas. As catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Precursor delas é a tirosina. Tá? Então, a partir da tirosina, você vai primeiro ter a síntese da dopamina, depois a L-dopa, depois a noradrenalina, depois a adrenalina, né? Então nós vamos ter uma cadeia de síntese aí, né? A dopamina, ela é importante papel na regulação dos movimentos também, nos gânglios da base, sensação de satisfação, prazer, memória, recompensa e reforço. Pessoal, a dopamina, ela tem, assim, a gente pode dizer que tem 5 vias principais dopaminérgicas, né? Nós temos a via mesolímbica, a via mesocortical, a via nigrostriatal, túbero-infundibular e uma via talâmica, né, que tem emissões de feixes ali da região dos gânglios da base para o tálamo, né, e a gente não sabe exatamente as funções. Mas, veja, é muito importante essas vias dopaminérgicas, especialmente a mesocortical e a mesolímbica, porque estão ligadas às alterações comportamentais, né? E também ao sistema que a gente chama do sistema de recompensa. Tá? Então, drogas que têm muita ação dopaminérgica são drogas que a gente considera estimulantes, né? Então, a gente vai ver como, por exemplo, as anfetaminas, né? Que a gente usa o metilfenidato, para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que provoca, então, alterações na dopamina, né? A noradrenalina está relacionada ao nosso ciclo sono-vigília, atenção, comportamento alimentar, além de fazer essa integração entre o encéfalo e o impacto dos estressores, né? Então, ela é esse agente de comunicação entre aqueles estressores, os impactos dos estressores que nós recebemos no cotidiano e amenizar isso, né? A adrenalina, ela é uma substância então, que é liberada pela glândula adrenal na corrente sanguínea e ela é responsável pelas nossas reações de luta e fuga do sistema nervoso autônomo simpático, né? Então, do sistema nervoso autônomo, não do sistema nervoso central. Os receptores adrenérgicos e noradrenérgicos são os mesmos. Então, a gente tem os receptores alfa e receptores betas. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, né? Os receptores alfa 1 são especialmente importantes porque eles são responsáveis pela contração muscular, né? E relaxamento do trato gastrointestinal. Os receptores beta 1 aumentando o débito cardíaco e a força de concentração, de contração, desculpa, e beta 2 relaxamento musculares, né, também do trato gastrointestinal, útero, bexiga, etc. Né? E o B3 ligado à lipólise, então são os mesmos receptores. Os receptores alfa-2 adrenérgicos são os que estão no sistema nervoso central, especialmente receptores pré-sinápticos. Aqui é a síntese da catecolamina. Então veja lá que você tem a tirosina, vai fazer a L-dopa, a dopamina, depois dopamina vai fazer a noradrenalina e por fim a adrenalina, né?
E a serotonina? A serotonina é uma das endolaminas, uma amina biogênica, né? O precursor da serotonina é o triptofano. A partir do triptofano ocorre uma hidroxilação e forma-se uma substância chamada 5-hidroxitriptofano. A partir dessa substância, ocorre uma descarboxilação, ou seja, sai um carbono, e faz-se então a serotonina, 5-hidroxitriptamina. Serotonina é nome equivocado, dado a 5-hidroxitriptamina. Porque quando ela foi descoberta em soro, que provocava um fenômeno de agregação plaquetária, né? Então, por isso que foi dado o nome de serotonina, né? A serotonina ela pode ser sintetizada no sistema nervoso central e também no trato gastrointestinal. A maior parte da serotonina sintetizada no organismo é no plexo milentérico, né? Só que essa serotonina não atravessa a barreira hematoencefálica, né? Apenas os neurônios do núcleo da RAF, então, vão sintetizar aquela que estão relacionadas lá ao sistema nervoso central, né? Aqui, então, para a gente visualizar a mesma coisa. Aqui a gente consegue ver o VMAT, tá vendo? Ó, uma vez que o triptofano, você está lá no neurônio, o triptofano foi hidroxilado a 5-hidroxitriptofano e depois descarboxilado, forma-se a serotonina. Aí ela fica livre, né, no citoplasma. Então, o VMAT age fazendo o carregamento dessa serotonina para as vesículas. E naquele mecanismo lá do impulso nervoso pelo neurônio, ele vai despolarizar então esse terminal axônico, fazendo o influxo iônico, né, e liberando essa serotonina na fenda sináptica, que vai ter então 3 destinos, ou vai ser recapturada, ou vai um autorreceptor aqui. Os autorreceptores do terminal axônico são os 5-HT1D, e os autorreceptores na região somatodendrítica são 5-HT1A, tá? Então você vai ter esses autorreceptores controlando aí, dando mecanismos de feedback, tá? A serotonina está ligada à regulação do humor, à ansiedade, ao controle do apetite, ao desejo sexual, regulação do sono, termorregulação, também com atividades motoras e funções perceptivas e cognitivas. E também, não podemos esquecer, ela está ligada à motilidade gástrica, né? A maior parte da serotonina aí está no intestino. Nós temos 2 tipos de receptores de serotonina, os metabotrópicos, que são a maior parte, e os ionotrópicos. O único ionotrópico é o 5-HT3, tá? Que está ligado, então, àquele circuito das termorregulações, do núcleo do vômito. Então, os antieméticos, como, por exemplo, a ondansetrona, o Vonal, ele é um antagonista do receptor, é muito importante aí no controle das náuseas provocadas no tratamento com os quimioterápicos, né? E os metabotrópicos, que são a maior parte, os autorreceptores, como o 5-HT1, aí temos o 5-HT2, que são responsáveis pelas questões relacionadas à ansiedade, a esse estado mais de ansioso, né, e tal. Então, quando você faz um antagonismo de receptor 5-HT2, receptor pós-sináptico, é importante que diminua esse nível de ansiedade, né? Então, nós temos 7 subtipos de receptores de serotonina, só um ionotrópico, né? Então, eu falei aqui já, né? Então, 5-HT1A é um autorreceptor somatodendrítico, está nos corpos celulares dos núcleos da RAF, né? E em neurônios pós-sinápticos no hipocampo. Ele ajuda a modular a neurotransmissão serotoninérgica, porque então ele vai fazer um mecanismo de feedback, né? Se está demais, ele manda diminuir, se está de menos, ele manda aumentar, né? Então, ele ajuda a regular isso, né? O 5-HT1D é pré-sináptico, ele também é um mecanismo autoinibitório no terminal axônico, para falar, opa, tem muita serotonina aqui, vamos dar uma regulada, e etc, né? Então, ele também ajuda nesse sentido, né? O 5-HT2A, então, ligados às questões ansiosas, à insônia, à agressividade, alucinações. Então, quando a gente tem bloqueio desses receptores pós-sinápticos, isso é bom, né? Porque os seus agonistas causam a ansiedade. Então, quando a gente tem um antagonista, 5-HT2, é
um importante modulador aí desses sintomas. 5-HT3, então, modulação da liberação da serotonina, percepção de dor, liberação de acetilcolina, dopamina, motilidade gástrica, secreção de fluidos entéricos, né? E também está ligado lá ao centro do vômito. E os receptores 5-HT7 têm os efeitos antidepressivos e na cognição. Esse foi o último receptor a ser estudado, né? E ainda ele não é muito estudado, mas é um dos que tem, hoje em dia, é o que a gente mais tem dados que apontam para o efeito antidepressivo, né? Ser um dos mais importantes aí para isso. Aqui, então, esse resumo, né, do que eu falei agora, dos subtipos e as suas ações como aumento ou diminuição daquela resposta dos segundos mensageiros, né? Aqui um exemplo de uso clínico desses moduladores antagonistas de serotonina. Então, por exemplo, a gente tem de uso clínico hoje, a gente tem um agonista de serotonina de alto receptor 5-HT1A, que é a buspirona. A gente usa bastante para ansiedade, né? É um medicamento que ele é uma alternativa para os ansiolíticos que causam dependência, como os moduladores alostéricos positivos de GABA-A, que são os benzodiazepínicos. Então é uma alternativa a ele. Os receptores 5-HT1D, os agonistas, são utilizados no tratamento da enxaqueca, mais conhecido deles, o sumatriptano, né? Os antagonistas 5-HT2A, a gente usa muito. Em psiquiatria a gente usa muito, é um dos mais utilizados, né? Que são os antagonistas 5-HT2A e antagonistas D2, dopaminérgicos, né? Como risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, né? A gente usa tanto na esquizofrenia, como para o transtorno bipolar, como também nos estados depressivos, né? Os antagonistas 5-HT3, como eu falei, o ondansetrona é um antiemético, né? O agonista, isso não se usa mais, esse cisaprida, mas era muito utilizado nos distúrbios gastrointestinais, então ele ajuda na motilidade, né? Ele melhora a motilidade do trato gastrointestinal. E os inibidores da recaptação da serotonina, então os inibidores do transportador, os mais conhecidos medicamentos aí por vocês, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, e é desses que eu vou falar um pouco mais hoje. Tá? Então, aqueles fármacos considerados antidepressivos, eles são uma mistura de fármacos, como eu falei, né? Os antidepressivos, pessoal, eles foram descobertos ao acaso, né? Então, verificando-se no tratamento de pessoas com tuberculose, existia um tuberculostático chamado iproniazida. Então, quando as pessoas tomavam a iproniazida, os médicos começaram a observar que essas pessoas ficavam com melhor estado de humor, né, melhoravam a sua disposição, a vontade e tal. Aí foram começar a tentar aplicar isso para a psiquiatria, né? Mas isso ainda na era pré-psicofarmacologia, tá? A era psicofarmacológica, gente, ela é marcada do ponto de vista histórico a partir de 1952, quando a gente tem aí, então, o uso clínico aprovado da clorpromazina para o tratamento da esquizofrenia, né? A clorpromazina, ela é um antagonista dopaminérgico e um antagonista fraquíssimo, mas possui essa propriedade também, né? E um antagonista fraco de 5-HT2A, né? Ela é considerado um antipsicótico de baixa potência, né? Mas, então, a era psicofarmacológica começa a partir daí. Até então, a farmacologia dava muito pouca resposta ao sofrimento psíquico, né? Bom, até hoje, assim, é o nosso grande dilema, mas de forma que hoje a psicofarmacologia pode ajudar muito mais do que nos anos 50, né? Então, os antidepressivos, eles foram aplicados no seu uso nessa era pré-psicofarmacológica mesmo, né? Então, a iproniazida foi aí utilizada, mas ela tinha vários inconvenientes, com múltiplos efeitos colaterais, então ela foi tirada do mercado logo no início dos anos 50, nem para tratamento da tuberculose mais, né? Mas foram os primeiros antidepressivos aí a serem sintetizados, né?
que são, então, os inibidores da monoaminoxidase. Lembra lá atrás? Eu falei, então, que a serotonina vai para dentro do neurônio pré-sináptico, ela volta, né, através do mecanismo do transporte da recaptação, e lá dentro, ou ela vai formar outras vesículas através do transportador VMAT, ou ela vai ser degradada. E uma enzima mitocondrial muito importante é a monoaminoxidase. Então, a monoaminoxidase vai degradá-la em substâncias que podem ser eliminadas na urina, né? Então, ao inibir a monoaminoxidase, ela impede a degradação. Ao impedir a degradação da serotonina, vai ocorrer um acúmulo de serotonina intracelular, né? Então, você vai aumentar a disponibilidade de vesículas contendo serotonina e, com o aumento da neurotransmissão, essas serotoninas podem ser livremente liberadas na fenda sináptica. O problema é que ela não vai inibir só o metabolismo da serotonina, vai inibir da noradrenalina e da dopamina. Então, ela também vai fazer aumento da neurotransmissão dopaminérgica e noradrenérgica, né? Depois... Professor, Oi. Só um minutinho. Você pode colocar em modo apresentação para a gente, por favor? Posso. Obrigada. Melhorou? Sim, obrigada, professor. De nada. Então, aqui é só um mapa mental dos principais antidepressivos, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um aí. Só estou dando um panorama primeiro. Então, a gente vai ter aí os antidepressivos clássicos, que eu dividi aqui à minha direita, né? Os imaus e os antidepressivos tricíclicos. E à minha esquerda, a partir dos anos 80, os inibidores, chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Em seguida, nos anos 90 e 2000, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, e o que se chamava de atípico, mas que nós vamos ver que tem ações dopaminérgicas, moduladoras de serotonina e ação na melatonina, né, que eu vou explicar nos próximos slides, né. Então, vejam, desses clássicos, a gente tem 2 paradigmas de funcionamento dos antidepressivos. O primeiro, então, ele vai agir, qual sítio que ele vai agir? Nas monoaminas. Então, naquela classificação baseada em neurociência, a gente iria dizer, então, o sítio de ação dele é serotonina, noradrenalina e dopamina. E qual é o modo de ação dele? O modo de ação é um inibidor enzimático. Então, a gente vai dizer que ele é um inibidor enzimático da serotonina, da dopamina e da noradrenalina. Então, veja, aqui fica mais fácil. Quando eu classifico a droga dessa maneira, eu consigo compreender melhor o seu mecanismo de ação, né? Então, se eu falo imal, não necessariamente a gente vai saber o que está acontecendo. Agora, quando eu falo que ele é um inibidor enzimático da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, isso já fica melhor na classificação. Eu sei que eu vou poder usar para transtornos depressivos, para transtornos ansiosos, para transtornos de pânico, para toque, né? Então, isso tem uma maior aplicabilidade do psicofármaco, né? E os antidepressivos tricíclicos, o segundo paradigma aí que aparece classicamente ainda lá no final dos anos 50, início dos anos 60, então são bloqueios da recaptação da noradrenalina e da serotonina, principalmente, né? Além disso, os tricíclicos vão ter outros antagonismos de receptores que nós vamos falar, né? Então, a classe dos antidepressivos tricíclicos imal forma os chamados antidepressivos clássicos. E na minha esquerda, os que são mais utilizados. Então, a partir dos inibidores da recaptação de serotonina, é que houve a popularização dos antidepressivos, né? E a maior parte dos médicos, então, passaram a prescrever essa medicação. Até então, restrito ao campo da psiquiatria, então sai para a medicina de forma geral, né? Então, vamos ver um pouquinho de cada um aí. Os inibidores da recaptação de serotonina, que são os mais importantes, né? Então, nós temos aqui uma figura que o Stahl coloca,
né, só para a gente, um ícone, né, que ele faz para a gente perceber. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir o transportador da serotonina. O transportador específico da serotonina é o SERT. Eu não falei isso, mas intracelularmente, o transportador de monoaminas, que vai formar as vesículas, ele é inespecífico. Então, o VMAT é inespecífico. Mas os transportadores que estão acoplados na membrana do neurônio pré-sináptico para recaptar esse neurotransmissor da fenda, ele é específico. Então, nós temos o SERT para serotonina, nós temos o DAT para dopamina e nós temos o NET para noradrenalina. Tá? Então, esses são os sistemas de recaptação. Então, aqui o sistema SERT vai estar lá na membrana do neurônio pré-sináptico. Esse sujeitinho aqui, essa bolinha verde com esse pinguelo azul, vai ocupar esse receptor e vai impedir a recaptação. Então, ele vai impedir a ação do transportador. Ele vai impedir com que a serotonina retorne para o interior do citoplasma do neurônio pré-sináptico, né? Então, ele faz uma inibição seletiva e potente dessa serotonina através da inibição da SERT, né? Ele vai aumentar a serotonina na área somatodendrítica, primeiro, através, então, dos receptores 5-HT1A. Eu vou explicar isso já, vocês vão observar essa sequência, né? Por isso que a gente vai sentir uns efeitos colaterais no início do tratamento e vai ter um retardo do efeito, uma latência do efeito terapêutico, daquele efeito que eu espero.